Esse conteúdo integra as ações da edição de 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Flor, minha flor, flor, vem cá. Flor, minha flor, laraiá, laraiá. O anel que tu me deste era a vida e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Flor, minha flor, flor, vem cá. Flor, minha flor, laraiá, laraiá. Hoje nós vamos falar de homofonia. Não é homofobia. A homofobia a gente pode discorrer sobre o assunto, que aliás é um assunto muito atual e muito pertinente a gente colocar nas nossas obras literárias e nas nossas discussões sociais e políticas. A homofonia que eu estou falando não é um assunto, mas é uma estrutura, uma forma de escrever poesia. Eu já tinha falado com vocês lá no encontro passado que a gente ia falar sobre isso. É sobre a rima. Então nós vamos falar um pouco sobre a rima. Só para explicar um pouco, assim, a gente pegar a palavra homofonia externa, né? É um sentido antigo literário da língua portuguesa, né? Que é constante a repetição da última vogal tônica, né? Formando fonemas que se seguem, eles se repetem. Por isso que é homo igual fonia, que tem a fonia igual. Tá claro? Por que uma poesia é rimada? A poesia rimada é uma coisa mais antiga do que a gente pensa. Porque a poesia, né, se a gente for pensar lá atrás, vamos pensar nos gregos. Homero. Quando a gente pensa no Homero, pega o Homero contando as histórias da mitologia grega, ou até mesmo o Hesíodo, né? São todos rimados. Por quê? Porque essas narrativas elas eram cantadas, elas eram para ser cantadas, né? E quando você coloca a sílaba tônica, você vai criando o quê? Um ritmo. Tararará, tararará, tararará. Nossa poesia, que a gente geralmente gosta de fazer, né, é de versos livres. Mas também existe uma tradição, né, no cancioneiro popular, justamente porque é cancioneiro popular, da palavra rimada, que a gente chama lá em cestilhas, por exemplo, ou a gente chama, aliás, as redondilhas maiores e as redondilhas menores, né? Quando a gente pensa nisso, isso está na tradição popular, porque as redondilhas, tanto as menores, que são de 5 sílabas, e as maiores, que são de 7 sílabas, elas servem para quê? Para fixar. Eu cantei essa musiquinha lá no começo, isso é mais como uma provocação. Duvido, se você não ver ela 3 vezes, ela não fixa na sua cabeça, né? Não só pela própria melopeia, né? Como as palavras vão construindo essa melodia, né? A melopeia fica na tua cabeça, mas a sílaba rimada também ajuda, dá a cadência, né? Aí dizem, mas Tom, eu vou ter que rimar? Não, você não vai ter que rimar. Na verdade, eu só estou fazendo uma provocação para você, que você pode ou não usar a rima nas suas poesias. Porque também nós somos seres condicionados. Aliás, o ser humano é um dos mais condicionados. Tudo que a gente é
né? Somente na questão da linguagem, da nossa, né, eu já tinha falado da nossa postura política, social, diz respeito às influências de tudo que está à nossa volta. Tem aquela velha expressão, você é o que você come, né? A gente pode usar na literatura, você é tudo que você digere, mesmo que você não perceba, né? A tua base da tua poesia, muitas vezes, não está na leitura da poesia, está na música, né? Eu, na verdade, quando às vezes eu vejo eu fazendo poesia, está muito nas músicas do Chico Buarque que eu ouvia quando era criança. Ou Caetano Veloso, Djavan, né? Isso influencia a tua forma de entender essa melopeia, né? E aí você vai, condiciona, e você vai fazendo. Então, mesmo se você não tiver, né, isso no seu condicionamento, então se você ampliar a tua escuta para outras formas, mas de uma forma constante, isso vai influenciar, né? Eu não estou falando só do Chico Buarque. Se você não consegue fazer um rap, o que você tem que fazer? Ouvir muito rap. E aí, conforme você vai ouvindo, você não precisa nem prestar atenção na estrutura. Por isso que eu estou falando tudo isso vagamente, só para a gente saber que essas estruturas, essas formas, esses estilos existem, né? E aí, se a gente quer dominar aquele estilo, não só existe uma pesquisa, mas abrir a escuta para aquele estilo, ou aquela forma. E aí, conforme a gente vai abrindo, a gente vai, e aí naturalmente ela vai entrando na cabeça da gente. Entenderam? Existem várias formas de rima, né? E vamos pensar o seguinte, a forma básica de você classificar uma rima. Você tem uma rima que a gente chama de rima pobre. O que seria uma rima pobre? É uma rima que rima com a mesma classe gramatical. Geralmente a gente usa isso muito verbo no infinitivo, sabe? Amar, doar, estar, né? Quando você vai rimando, isso é uma rima pobre. Não estou falando assim, rima pobre porque ela é uma rima fácil, gente. Não estou falando que a tua poesia vai ser uma poesia pobre, né? Muitos poetas se valem de rima pobre para criar coisas maravilhosas. E também, se a gente for pensar somente assim, esse pessoal do repente, por exemplo, eles utilizam muito isso, porque eles fazem umas prosódias, umas brincadeiras ali com a própria rima e com a palavra, que fica extremamente rica. Mas a classificação dessa rima, quando você rima a mesma classe gramatical, é uma rima pobre. Vou dar um exemplo de rima pobre, cadê? Sou de onde só tem amor, sou de onde tudo tem esplendor. Sou de uma terra natalina, a minha terra heroína. Vocês percebem que assim, amor rima com esplendor, dois substantivos, né? Natalina rima com heroína, né? Dois adjetivos. O coração da minha gente é bondade. O sangue da minha gente é amizade, dois substantivos. Na minha terra, todos os dias são natais. Na minha terra, todos os dias são legais. Agora já deu um salto, porque legais é um advérbio e natais, né? Todos os dias são natais. Natais a gente geralmente nem usa muito esse substantivo. E eu rimo com um advérbio. Então, só para a gente pensar. Então, assim, existe aquela que é a rima rica. A rima rica é quando você coloca uma classe gramatical com outra, como essa que eu fiz naquele último estrofe. E aí existe ainda as rimas preciosas. O que são as rimas preciosas? Aquelas rimas que a gente não pensa e elas surgem. Né? Essas batalhas de slam, os caras às vezes eles soltam umas rimas preciosas ali, eles falam assim, do caramba, porque eles dão um salto. É claro que existem várias outras formas de classificação da rima, né? Como rima interna encadeada, rima cruzada alternada, rima interpolada ou intercalada, emparelhadas, misturadas. Mas a questão é, para que serve a rima? Né? Rima vem do latim, ritmos. Então, ela é para dar ritmo ao poema. Né? Na verdade, o poema em si, encadear as palavras, já tem um ritmo. Mas a rima, dependendo como que você desenvolve ela impõe um ritmo para aquele poema. E aí
Não tem como você não entrar naquele ritmo daquele poema, entendeu? Principalmente se você pegar as rimas no final da frase, como geralmente a gente faz, ela coloca um ritmo muito contundente para aquele poema. Mas pensando nisso, a gente fica pensando, como que se faz rima então? Como que eu organizo a minha rima? A gente podia treinar, vamos treinar? Vamos fazer essa provocação? Por exemplo, vamos fazer um poema. Você escreve uma frase com a palavra que vai rimar com a seguinte. Isso se ela for uma rima emparelhada. Uma rima e logo depois a, tá? Então você pega aquela frase e aí, se você coloca aquela frase ali, você vai colocar a de baixo, né? Pensando em uma palavra que no final rima com ela. Aí você pode falar assim, é muito fácil, mas eu não tenho um vocabulário tão rico, Tom, como é que eu vou fazer isso? Lembrou? Google! Né? Mas hoje em dia a gente tem o Google. Né? Se você coloca lá, rima de, aparecem várias sugestões, se você quiser, mas às vezes vai na sua proporção mesmo, né? No seu vocabulário, porque o teu vocabulário é a tua identidade. Claro que é interessante você ir atrás de outras léxicos do vocabulário, outras palavras, outros sentidos, né? É muito importante você fazer isso. Mas também, se você quer partir a partir da tua referência, né? Se joga, tá? Vamos fazer essa poesia aqui. E aqui a tela do meu computador para a gente pensar num tema. Esse tema agora, assim, que a gente tá, né? É horrível a gente discutir isso, né? Vidas importam, né? Mas já que esse é o tema, ai, que horror, assim, dá uma revolta, gente. Dá uma revolta quando as pessoas precisam lutar pelas suas próprias vidas porque elas são diferentes uma das outras. Né? Quem é alguém que se acha melhor que o outro? Aonde vai a cabeça desse ser humano? Meu Deus! Então vamos lá. Pensando nisso, sei lá, vou começar aqui com uma frase. Deixa eu escrever aqui, deixa eu ver. Pensar assim para essa pessoa que não está se ligando nisso, né? Então eu já vou começar com um vocativo. Ver, né? Tô pedindo para a pessoa ver. Todo mundo importa. Importa. Todo mundo importa. Se eu coloco isso. Aí a frase de baixo eu quero rimar. Eu posso pensar aqui numa frase que rima com importa. Mas digamos, às vezes, para eu poder inspirar, falando essa coisa do mecanismo, lembra que eu falei da ideia lá? Eu já deixei aqui. Dicionário de rimas. Esse aqui que é até, né, um dicionário bem básico. Tem outros mais complicadinhos, né? Então eu coloco importa. Ali. Ato de importar, ter importância. Tem o significado e as rimas. Olha lá, ó. Dá pra ver? Então eu importa com... Deixa eu ver uma palavra que eu acho, ó, posso achar uma palavra que seja interessante ou que, olhando para a palavra, já me inspira alguma coisa. Ou que talvez, se olhando para essa palavra, exorta. O que é exorta? Você pode pesquisar. Aqui, ó. Torta. E aí eu coloco. Mesmo a vida mais torta. Então, ó. Vê, todo mundo importa. Mesmo a vida mais torta. E aí, que frase que me vem na cabeça que me inspira depois disso? Digamos, cada um tem sua história. Ai, embaixo. Desculpa,
Cada um tem sua história. Aí eu posso pesquisar uma palavra com história. Vamos lá. Tiro e porta. Já me veio uma na cabeça aqui, mas quem sabe aparece uma mais interessante ali para mim. Deixa eu ver se a palavra que eu pensei tá aqui. Eu pensei trajetória. Sei que eu ia usar como trajetória. Deixa eu ver se tem outra. Olha! Palmatória. Me interessa. Pensei em outra coisa aqui a partir de palmatória. Vamos lá. Cada um tem sua história e sua própria palmatória. Ó, faz sentido, né? Vê, todo mundo importa, mesmo a vida mais torta. Cada um tem sua história. Aí, lembra que eu falei de deixar um poema mais ou menos com o mesmo? Porque, se eu for fazer, eu sou chato com isso. De vez em falar e, eu tiro e, coloco só que acho que a palavra fica mais justinho, lá, tá vendo? Cada um tem sua história, sua própria palmatória. Quer dizer, a vida vai cobrar das pessoas isso. Olha eu já interpretando meu poema que eu estou fazendo. Pra gente pensar nisso, gente. A ideia é essa. Acha dono de... Se acha dono de alguém, quem é dono de alguém? De alguém, né, gente? Vou pensar nisso. Se acha dono de alguém, tua humanidade está a quem? Ó, já me veio a palavra. Tá vendo? Nem precisei pesquisar lá. Eu poderia pesquisar, mas me veio aqui na cabeça assim. Pá! Você vê? Então, às vezes você não precisa nem pesquisar. Tua humanidade. A quem está à margem, está fora. Né? Só pra gente ver. Tua humanidade está a quem? Lá. Porque essa rima é mais fácil. Escravidão. Pronto. Dei a ideia de escravidão. Isso. Ó, pra ficar do tamanho, já que eu aumentei a coisa ali, isso é... Deixa eu colocar pura aqui. Meu caro, isso é pura opressão. Fica um pouquinho maior a frase e faz sentido cá de cima, né? Porque aí eu já vou mudando. Isso é pura opressão. Um passo para a escravidão. Ó. Vou tirar o pura. Isso é opressão. Um passo para a escravidão. Em toda vida, valor também. O que a gente pode rimar com valor? Só para a gente pensar. Já me veio logo a palavra mais óbvia. Também não é digno de amor. Tá vendo, gente? Essas palavras fáceis, talvez você nem precisa buscar. Quando você, a não ser que você não venha uma ideia na tua cabeça. Não é digno e merece o pior julgamento. Poderia me ajudar aqui com julgamento. Fragmento. Peraí, já veio. Tá vendo? Olhar lá já me veio outra. Vamos ver aqui. E merece o pior julgamento aquele que só causa sofrimento. Ó. Tira o só, né, para ficar menor. Aquele que causa sofrimento. A pessoa que quer que o outro sofre merece o pior julgamento. Sofrimento porque ela não vê beleza na diferença. Olha que legal.
Ela não vê beleza na diferença. E aí eu tenho que pesquisar, que eu não tenho a menor ideia que rima com diferença. Descrença. Isso é legal, hein? Descrença. Crença. Na humanidade perdeu a crença. Olha a gente fazendo. Na humanidade perdeu a crença. Pessoa 10 km de distância. Então, vá viver com os seus Então vá viver com o seu na casta mesquinha Breus, para quem não sabe, é escuros. Uma pessoa dessa é escura por dentro. Vamos ver nosso poema? Vê, todo mundo importa, mesmo a vida mais torta. Cada um tem sua história, sua própria palmatória. Se acha que é dono de alguém, tua humanidade está aqui. Meu caro, isso é opressão. Um passo para a escravidão. Escravidão, né? Se não vê em toda a vida valor, também não é digno de amor e merece o pior julgamento. Aquele que causa sofrimento não vê beleza na diferença, na humanidade perdeu a crença, então vá viver com os seus, na casta mesquinha dos breus. Agora você vai tentar ir. Tenta organizar essa poesia a partir de uma ideia que você queira fazer. Pensa aí o que você quer fazer uma poesia sobre. E aí escreve a frase e aí a seguinte rimada. Você, do jeito que você quiser. Né? Só como um treino, né, de dominar esses procedimentos da rima. Mas só para a gente testar, gente. Talvez você não queira fazer poesia rimada. Isso não é uma obrigação, isso não é uma forma de classificar a qualidade da sua poesia. A qualidade da sua poesia está na síntese. A capacidade de criar metáforas, imagens, sensações, né, sinteticamente de uma ideia, de um sentimento. Essa é a sua capacidade. Tá bom?